Quantos estão felizes de encerrar essa noite, essa série de mensagens? Não é feliz porque acabou, né? Vamos parar de apanhar, não é sobre isso. Mas feliz porque melhor que começar é terminar, amém? As pessoas estão me perguntando e mandando mensagem: pastor, hoje você está mais calmo, hoje você está mais tranquilo. Queridos, mas é o Senhor que tem nos levado a lugares mais profundos, amém? Como o pastor Anderson disse, nós estamos nos aprofundando espiritualmente no Senhor. E nosso Deus é um Deus que disciplina os filhos que ama. Então eu entendo e estou entendendo que essas semanas aqui têm sido realmente de uma direção muito específica do Senhor, de uma correção, de um alinhamento, mas eu creio que o desejo do coração de Deus é de nos levar a lugares ainda mais profundos nele, amém? Quantos querem ir a lugares mais profundos? Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus é bom. Muito bem, quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez. Pai, como o Senhor é bom nas nossas vidas, como o Senhor é o tesouro mais precioso que um dia encontramos, a ponto, Deus, de deixarmos tudo que temos, tudo que somos, para tê-lo nas nossas vidas, Pai. O Senhor é o tesouro precioso, Pai. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, pela adoração, obrigado pelo Teu Espírito Santo. Nessa noite, Deus, continua soprando nas nossas vidas. E de forma especial, Pai, hoje nós queremos encerrar essa série de mensagens, essa sequência de ministrações, aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração como filhos, ao nosso coração como igreja. E Deus, há uma grande expectativa em nós, Pai, sobre os próximos dias, meses e sobre esse ano. Porque, Pai, se estamos começando assim, imagine o que virá depois, Pai. Imagine como será chegar no final desse ano. E nós cremos e estamos profetizando nesses dias que vamos começar bem, permanecer no processo, para terminar ainda melhor, Pai, do que começamos. Nós te agradecemos e queremos ouvir a Tua voz através da palavra, através da mensagem nessa noite. E nós já somos gratos ao Senhor, abrimos o nosso coração ao Teu Espírito, nos desarmamos, nos rendemos e queremos ouvir a Tua voz aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, se você não estava aqui nas 2 últimas semanas, tá lá no YouTube, depois você assiste. Assiste com calma, assim, bem tranquilo, mas vai ser bom, confia em mim. Mas nós estamos falando, essa é a 3ª semana e hoje nós encerramos essa série de mensagens, chamada de Começar Bem. Nós estamos nas terças do Começar Bem. Essa série de mensagens, ela está baseada em Eclesiastes 7:8, que diz que o final das coisas é melhor que o seu começo. E nós estamos profetizando nesses dias o que eu acabei de orar, que nós estamos começando bem para terminar ainda melhor, amém? Mas no meio de tudo isso, no meio entre janeiro e dezembro, tem algo chamado permanecer. Então nós estamos aprendendo nesses dias a respeito da palavra de Deus, algumas lições bíblicas para começar bem o ano, permanecer bem e terminar ainda melhor. E é muito interessante como o Espírito Santo conduziu. Eu confesso para você, eu tinha lá no começo, quando o pastor Rafa me deu essa missão de conduzir essas terças-feiras de janeiro, eu tinha lá uma suspeita de como é que seria. Eu já tinha um entendimento, assim, digamos assim, um impulso do Espírito, que nós falaríamos a respeito do ser integral, de corpo, alma e espírito. Mas eu não tinha assim muita certeza de como seria cada culto, como seria cada mensagem, mas tinha convicção que o Espírito Santo sopraria e ele falaria. Então, na primeira semana nós demos uma introdução e falamos sobre lições bíblicas para começar bem um ano. E uma das coisas que chamou muita atenção naquele primeiro culto, há 2 semanas atrás,
é o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. Quando Paulo diz: e agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, alma, corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse também foi um dos versículos chaves dessas 3 semanas, porque Paulo está dizendo que na volta do Senhor Jesus nós vamos apresentar 3 coisas para Ele: corpo, alma e espírito, e essas 3 coisas precisam estar irrepreensíveis. Então, o que nós estamos falando há 3 semanas aqui, basicamente, é sobre uma mudança de mentalidade, de nós entendermos que nós não vamos apenas apresentar aspectos espirituais para Jesus quando Ele voltar. Nós não vamos só apresentar para Jesus o quanto nós oramos, o quanto nós lemos a Bíblia, mas nós vamos também, quanto tivemos de relacionamento com Ele nessa terra. Mas aqui fica claro para nós que nós vamos apresentar também para Ele aspectos da nossa alma, nós vamos apresentar também aspectos do nosso corpo, e Paulo está dizendo que essas 3 áreas precisam estar irrepreensíveis diante do Senhor. De novo, eu sei que se você está aqui há 3 semanas, você vai ouvir pela 3ª ou talvez mais vezes. Não é sobre perfeição, mas é sobre um cuidado. Então o que nós estamos falando aqui há 3 semanas você precisa cuidar dessas 3 áreas. Você quer começar bem o ano? Ok, então você tem que cuidar do que é espiritual, tem que cuidar do que é corporal e tem que cuidar do que é almático. Essas 3 áreas precisam estar alinhadas na minha e na sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Muito bem, semana passada, especificamente nós falamos sobre o cuidado do corpo e falamos muito a respeito de alimentação, né? Então você já percebeu que o Espírito Santo começou a nos levar para um lugar um pouco diferente de ministração, e de forma muito especial nessa noite, e o Espírito Santo já estava sinalizando isso para mim desde a semana passada, e ele só confirmou ainda mais nos últimos dias. Nós vamos falar a respeito de jejum. Nós vamos falar, e hoje, das inúmeras formas que nós poderíamos falar de jejum, a lição bíblica, então, para começar bem o ano hoje pratique a disciplina espiritual chamada jejum. E daí, o que eu trouxe para nós hoje, o que eu quero ministrar hoje? Então, respondendo a pergunta de alguns, sim, eu estou mais calmo hoje. Hoje o Espírito me conduziu para um lado um pouco mais de ensino, e eu quero trazer aqui um resumo geral do jejum. Impossível esgotar esse assunto hoje, e não é a minha intenção. A minha intenção hoje é despertar em você uma prática espiritual, para que o seu ano seja extraordinário e você viva o melhor ano da sua vida no Senhor, amém? Para que eu consiga fazer isso hoje, eu não vou conseguir aqui esgotar os textos bíblicos a respeito disso, porque são inúmeros. Então eu peguei alguns principais, mas eu quero voltar a falar desses 2 livros do pastor Luciano Subirá. Esses 2 livros, eles, digamos assim, têm sido a base de estudo das últimas 3 semanas, eles foram muito inspiradores para mim, para essa série de mensagens, e daí eu quero te incentivar a, depois de hoje, adquirir esses 2 livros, comprar, eu tenho certeza que vai te edificar muito, que é o Cuidado do Corpo, do Luciano Subirá. É maravilhoso, ele vai falar sobre alimentação, sobre prática de exercício físico, sobre descanso, ele vai falar sobre base bíblica, ele vai trazer algumas coisas científicas. É um livro maravilhoso, muito interessante, uma leitura muito fácil também. Ele vai falar sobre jejum nesse livro aqui também, é maravilhoso. E o que eu estou lendo, quase já terminando, é A Cultura do Jejum, que é maravilhoso. Então, muito do que eu vou falar hoje está nesse livro, você pode ler depois. As bases bíblicas, tudo está muito bem descrito e detalhado nesse livro. Mas eu quero te incentivar depois de hoje comprá-los, e eu tenho certeza que vai ser, se você não está acostumado a ler, já é um desafio novo para esse ano, mas eu tenho certeza que esses livros vão mudar muito a sua vida, a sua forma de cuidar de corpo, alma e espírito. Então vamos nessa noite falar sobre essa lição, para começar bem o ano.
quer pratique a disciplina espiritual chamada jejum. Então eu quero começar dizendo para você o que é jejum. E a primeira coisa que eu quero te explicar é que jejum não é uma ordenança, não é um mandamento. E você não vai encontrar na Bíblia um imperativo, seja do próprio Jesus ou dos apóstolos, ou em algum outro texto da Bíblia dizendo assim, você deve jejuar. Não tem, ok? Diferente, por exemplo, do orar sem cessar, né? Que já nos mostra que a oração não pode parar em nenhum momento. Não tem na Bíblia um texto indicando claramente uma ordem. E daí, por causa disso, vem toda uma discussão teológica por trás a respeito do jejum. Então tem toda uma linha teológica que acha, inclusive, que é mais ou menos assim, ó. Jejum está na Bíblia? Tá. No Antigo e no Novo Testamento? Sim. Jesus jejuou? Sim. Mas como não tem uma ordem, alguns vão falar assim, ó, se você jejuar, legal, mas se não jejuar, não tem problema. Tá? Não é o que eu vou pregar nessa noite. Não no sentido de ter problema, mas é mais ou menos assim, que pena se você não jejuou até hoje na sua vida, ok? Então nós vamos falar nesse sentido. Então eu quero que você entenda que o jejum não é um mandamento. Mas quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós percebemos do Antigo Testamento ao Novo Testamento a evidência dessa disciplina espiritual. Então, é uma prática cultural lá do judeu, lá do Antigo Testamento, do povo, mas é também uma prática constante no Novo Testamento. Você vai ver Jesus, o próprio Cristo, jejuando, você vai ver os apóstolos, a igreja primitiva jejuando, e você vai ver claramente essa prática espiritual aparecendo lá nos textos. Só que, pastor, por que você está dizendo que é uma pena não jejuar? Porque existe um texto base, eu vou ler aqui, você pode abrir se quiser, que está em Mateus capítulo 6. E esse texto, ele é para nós o mais esclarecedor, pelo menos na minha visão, a respeito de por que nós temos que jejuar, certo? E eu quero ler Mateus capítulo 6, versículos do 16 ao 18. Mateus capítulo 6, o próprio Jesus, ele está dando algumas orientações a respeito de algumas práticas espirituais, assim como a oração. É aquele famoso texto onde Jesus vai dizer, olha, se você for orar, entra lá no seu quarto, né, ore no secreto. Ele vai falar, olha, vamos orar da seguinte forma, Pai nosso que estás no céu, e assim por diante. Aí quando chega o versículo 16, vai dizer assim, ó, aqui é Jesus falando, tá? Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em secreto, e seu pai que observa em secreto os recompensará. Então, por que para mim esse texto é o principal? Jesus, ele está explicando, dando alguns princípios a respeito de jejum. E daí quando Jesus está falando sobre isso, ele não usa a expressão se jejuarem. Jesus não falou assim, ó, se um dia vocês forem jejuar, lembra de lavar bem o rosto, de ficar, né, não ficar lá, ai meu Deus, estou jejuando, para mostrar para todo mundo que está jejuando. Jesus não usou a expressão se vocês jejuarem. Jesus falou quando jejuarem. Então, o que significa esse quando jejuarem de Jesus? Já mostra que há uma expectativa de Jesus a respeito dessa prática na nossa vida.
Então, o que Jesus está esperando de nós ao dizer quando jejuarem? Ele fala isso por 2 vezes. Ele já está esperando que nós vamos jejuar. Então ele fala: quando esse dia chegar, lembre-se do que eu vou falar hoje. Tudo bem? Inclusive tem uma outra passagem, eu acho que ela vai aparecer aqui no meio dessa mensagem, eu não lembro agora exatamente se eu coloquei ela, mas tem aquela outra passagem quando os fariseus chegam para Jesus e falam assim: Jesus, os discípulos de João jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, por que os seus não jejuam e ficam comendo e bebendo um monte? Aí Jesus explica: olha, eles estão com o noivo. Vocês querem de fato que eles fiquem jejuando enquanto o noivo está presente? Aí ele vai dizer o seguinte: mas quando o noivo for, aí eles jejuarão. Então preste atenção, não existe na Bíblia uma ordem para jejuar. Mas quando você pega os ensinos de Jesus a respeito do jejum, fica evidente a expectativa de Cristo a respeito desse jejum ser parte da vida de todo cristão. Então é nítido nas palavras e no ensino de Jesus que ele espera que jejuemos. Jesus, inclusive, ele completa esse texto que a gente acabou de ler aqui, de Mateus 6, inclusive dizendo que há uma recompensa para quem pratica essa disciplina espiritual. O Pai que vê no secreto os recompensará. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, fica claro para Jesus, fica claro para nós, nas palavras de Jesus, que jejum, apesar de não surgir como uma ordenança, ele surge como algo extremamente valioso na vida de todo cristão. No livro de Atos, eu trouxe poucas referências, porque senão nós não teríamos tempo suficiente aqui nessa noite. Mas em Atos capítulo 3, versículo 2 e 3 diz: certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo, para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e o enviaram à sua missão. Então perceba, olha que lindo o texto de Atos, relacionando o aspecto do jejum com a adoração, relacionando o aspecto do jejum com a oração e trazendo essa prática espiritual na vida da igreja primitiva. Então eu estou aqui nesses primeiros minutos deixando claro para você a importância, para você entender uma coisa assim, ó: se eu sou cristão há um certo tempo e nunca jejuei na minha vida, assim, ó, a partir de hoje vai mudar, amém? Nós vamos começar o ano bem, então nós vamos começar jejuando, aleluia, igreja. Essa hora que os irmãos não dão glória a Deus, mas vamos lá. Então, o que é jejum? Tá, você já entendeu, Jesus está querendo que você jejue, está querendo que eu jejue. Era uma prática da igreja primitiva, por toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, tem esse tal de negócio de jejum. Mas o que é jejum? Primeira coisa que você tem que aprender a diferença é fome de jejum, são coisas diferentes. Calma, vou te explicar. O que é fome? Fome é quando você não come por 2 principais motivos: ou porque você não tem recurso ou comida, ok? Ou porque você não tem tempo. Então você fica ali sem comer, seja por um ou por outro motivo. Então você sente fome, você passa fome. Agora, jejum é quando você tem o que comer, tem tempo para comer, mas decide não comer. Pastor, mas não é a mesma coisa? Fisiologicamente é. Nos 2 casos, é ficar com fome. Mas o jejum, na verdade assim, o que muda de um caso para o outro? O propósito, a essência da fome, o motivo por trás da fome.
Então eu quero que você comece já a entender, eu estou explicando aqui, respondendo a primeira pergunta, o que é jejum. Jejum não é apenas passar fome. O jejum, ele tem um propósito por trás. O jejum bíblico é, em sua essência, uma abstinência intencional de alimentos visando propósitos espirituais. Então, é uma abstinência intencional de alimentos visando propósitos espirituais. Quais propósitos espirituais? Aí eu vou destacar dois para você, que também na minha visão são os dois principais. Primeiro deles, mortificar a carne. E segundo, uma busca intensa pela presença de Deus. Então, preste atenção nisso. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, muito conhecido, diz assim, ó: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças, natureza humana e Espírito, se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então, o texto de Gálatas diz que há duas forças dentro de nós, combatendo, vivendo em guerra, a natureza humana e a natureza espiritual. Então, o jejum, ele é uma prática intencional de abstinência de alimento para mortificar a carne. Não sei se já viu, é clássico, né? É até um pouco antigo aquela tirinha que mostra, né, que dentro de você tem dois leões, dois lobos, né? Não importa o animal. E daí tá um que o nome de um é natureza humana, o carnal, né? E outro é natureza espiritual. E a pergunta na tirinha é: qual deles você está alimentando, né? A carne ou o espírito? Então, na verdade, apesar de ser clássica essa tirinha, ela teologicamente está um pouco errada, porque nós não é sobre alimentar. A primeira chave é deixar a carne com fome, ok? É o jejum, abstinência de alimento com propósitos espirituais. Então você, no jejum, tem que mortificar a carne. Agora, claro, você não está lá mortificando o intestino, o estômago, dizendo não receba nutrientes. Não é isso, mas você está mortificando os desejos da carne. O que seu corpo quer? O que seu corpo deseja? Ele quer uma boa refeição todos os dias. E você está dizendo para ele: não, você não vai ter. E não é você que está no comando, é o Espírito que está no comando. Então você mata a sua carne. É nesse sentido, não é só no sentido fisiológico, de colocar o seu corpo num estado de baixa nutrição, mas é sim mortificar os seus desejos. É você dominar, é você, lembra da semana passada, governo, domínio, nós somos criados para isso. Então você está no controle, não é mais o seu corpo. Então você está dizendo para o seu corpo: não vai comer, pronto. Mas eu quero tanto, não vai. E quando você fizer isso, vou jejuar, seu chefe vai te chamar para almoçar. É sempre assim. Vai ter confraternização na empresa, surpresa, com coxinha da Real. É assim. Vai chegar em casa, a esposa preparou o seu almoço favorito. Ela não sabia que você estava de jejum. E daí você vai ter que olhar para isso, vai ter que olhar para a proposta, para o desejo, para o convite, e vai falar: não. Quem está no comando aqui é o Espírito. Está aí comigo nessa noite, amém? Agora, eu me arrisco dizer que esse primeiro propósito do jejum, entre aspas, é o mais tranquilo. Porque o segundo propósito do jejum, para que ele seja de fato o jejum bíblico, ele precisa ser
o jejum acompanhado de uma intensa busca pela presença de Deus. E daí eu creio que essa é uma das partes que nós mais erramos e falhamos no aspecto do jejum. Porque você fala assim, combinado, amanhã eu vou jejuar. Aí chega o amanhã, chega o dia, você fica de jejum o dia todo. Eu já vou explicar sobre os tipos e as formas de jejum. Você fica o dia todo de jejum, desde a hora que você acorda às 5 da tarde. Beleza, você matou a carne, você mortificou, resistiu, não comeu nada, ficou lá, passou fome, a barriga roncou, deu tudo certo. Mas a pergunta é, nesse período que você ficou de jejum, o quão mais você buscou a Deus do que você buscava antes? Pegou? Então, a intenção, por exemplo, é, ok, eu não vou almoçar. Então, nesse momento que era para eu estar almoçando, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o Senhor. Eu vou ter um tempo de oração aqui. Mas eu estou no meu trabalho, vou no banheiro. Eu vou lá ter um tempo de oração. Vou sair do prédio, né, como se eu fosse almoçar em algum lugar, e vou para a praça lá, eu vou ter um tempo de oração, um tempo de leitura da Bíblia. Então você precisa entender que o jejum, ele é uma abstinência de alimento, com propósitos espirituais. E os dois propósitos principais é mortificar a carne e buscar a Deus de uma forma mais intensa. A palavra jejum, ela tem origem e relação com o alimento, ok? Então, jejuar é não comer ou não se alimentar. Mas hoje já é muito cultural a prática de jejum de outras coisas que não são diretamente alimento. Então, e a gente usa a expressão jejum para se expressar sobre essas outras práticas. Então, por exemplo, eu vou fazer um jejum de redes sociais. Você está querendo dizer que você vai ficar um tempo sem acessar as redes. Isso é válido. Jejum de entretenimento, né? Eu vou fazer, sei lá, jejum de alguma outra coisa. Às vezes até, enfim, qualquer outra coisa que não seja alimentação, mas que tome um tempo da sua vida, que tome a sua atenção. Tudo bem, isso é válido, tá tudo certo, não esquenta com isso. Mas entenda que jejum, e é o que a gente está falando hoje aqui, é o de comida, alimento, tá? Esse é de fato a privação do alimento. Muito bem, como praticar o jejum? Na Bíblia, não tem uma ordenança, como eu já falei, e muito menos uma regra sobre como praticar o jejum. Você sabia disso? Existe na Bíblia inúmeros exemplos e formas de jejum, mas não existe uma regra. Então, você vai fazer jejum essa semana, pelo menos eu creio, amém? Como é que você vai fazer? Eu vou te dar alguns exemplos, mas você pode decidir, essa é a verdade. Existem diferentes formas. A Bíblia, ela diz que nós devemos jejuar. Agora, como é que vai ser? Vai de cada um. Então, existe uma liberdade pessoal para que cada um pratique o jejum como bem entender. Claro, desde que atenda ao que está sendo falado e ministrado desde agora, como por exemplo, mortificar a carne, né? E uma busca mais intensa com Deus. Então, por exemplo, assim, eu vou virar para vocês e vou falar assim, gente, vou fazer um jejum, 3 meses sem comer alface. Tem uma galera que está nesse jejum, irmãos, ó. Que daí essa é a galera da ministração da semana passada, que apanhou na semana passada. Mas você entende que assim, ó, puxa, não comer alface, não sei, às vezes pode ser que você, né, é uma pessoa que dia e noite e dia come alface, beleza. Aí para você faz sentido, vai ser realmente mortificar a carne. Para mim, irmãos, ó, quase que eu não vou sentir falta. Então, não vai mortificar a carne.
Então é claro que existem diferentes formas, existem diferentes maneiras de praticar o jejum, mas você tem que estar atento ao propósito. E daí eu paro para pensar também assim, ó, deixar de comer alface, como é que eu vou buscar mais Deus? Porque não é deixar de se alimentar, eu vou ter refeições, eu só vou tirar o alface. Então eu vou ter que encaixar essa busca mais intensa de Deus em algum momento do meu dia. Tá tudo bem? Faz sentido para você? Porque se é jejum, tem que ter uma busca mais intensa de Deus. De novo, eu não estou abrindo tantos textos, porque senão não daria tempo nessa noite. Mas tem um monte de texto disso, gente. Pega o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Eles faziam jejum, mas eles estavam lá orando mais, eles estavam adorando mais, eles estavam buscando mais. Então não era só passar fome. Então não há regras pré-definidas para o jejum, mas existem algumas coisas que nos ajudam a entender como fazer o jejum. Por exemplo, existe jejum regular e jejum ocasional. O que é o jejum regular? É o jejum que acontece periodicamente de forma agendada. Vou te dar um exemplo que acontece na nossa igreja. O Ministério de Louvor e Adoração, o Altar Praise, todo mês jejua na semana que antecede a Santa Ceia. Isso é um jejum regular. Ok? De repente a gente pode, aqui na expansão de vamos estabelecer a partir de hoje, toda segunda, quarta-feira do mês, nós como igreja vamos jejuar, e pode estabelecer, né? No contexto do Antigo Testamento, tinha o dia da expiação, que era um dia anual de jejum de todo o povo. Então, existe o jejum regular, mas também existe o ocasional. O que é o ocasional? Ele acontece, ele surge. E normalmente esse ocasional é diante de alguma situação. Então, surgiu um desafio, surgiu uma dificuldade, surgiu um problema, ou surgiu alguma coisa que, né, nós ou você, pode ser no individual, no coletivo, nós estamos precisando de uma direção específica do Senhor, nós estamos precisando de uma resposta do Senhor. Então vem esse jejum ocasional, que é aquele que a gente fala, gente, vamos jejuar aqui 2, 3 dias. Gente, agora nós vamos ter um propósito. O pastor Rafa muitas vezes convoca a igreja para um tempo de jejum. Então assim, é um jejum mais ocasional. Então nós temos regular, nós temos um jejum ocasional. Nós temos um jejum pessoal ou público. Então você pode jejuar aí à vontade na sua rotina, da forma que você quiser. Existe o jejum público, toda a igreja, um ministério, uma casa, uma família. Existe o jejum voluntário e o jejum involuntário. E eu quero só deixar claro uma coisa. O jejum voluntário é óbvio, você entende isso. Jejum voluntário, eu vou jejuar, pronto, está decidido, você está jejuando. Você tem o que comer, você tem tempo para comer e decide não comer. Mas eu queria agora, só rapidamente, te dizer uma coisa sobre essa expressão jejum involuntário. Porque você fala assim, nossa, hoje o dia foi corrido. Nossa, hoje eu nem tive tempo para almoçar, de tanto trabalho, tanta coisa que tinha para fazer. Praticamente fiquei de jejum. Depende. Se você só passou fome o dia todo, você não ficou de jejum, você só teve fome. Mas é nessa hora, é nesse exemplo que eu dei aqui, que surge o jejum involuntário. Que é mais ou menos assim, você está lá no trabalho, e daí você percebe um monte de demandas, surgiu um monte de coisa, você olha no relógio e fala assim, rapaz, não vai dar tempo de almoçar, eu vou ter 15 minutos de pausa agora, e já vou entrar numa outra reunião. Aí nessa hora, entre aspas, você se aproveita disso, você fala, quer saber? Eu vou ficar em jejum agora na hora do almoço. Ao invés de correr ali na lanchonete e engolir qualquer coisa, que eu não vou ter nem tempo para fazer isso, vai ter que engolir ali qualquer salgado, qualquer coisa, eu vou aproveitar e vou ficar de jejum. Esses 15 minutos eu vou correr ali e vou ficar em oração. Então é nesse sentido, a questão do jejum involuntário. É mais ou menos você se aproveitando de uma situação para jejuar. Também
Pode acontecer, mas eu espero que não aconteça com você, ainda mais sabendo que nós temos aqui um ministério assistencial que é voltado para a alimentação, que não quer deixar de forma nenhuma a sua família ou qualquer outra família sem um alimento em casa. Mas pode acontecer também o involuntário por falta de recurso. Aí você fala assim, ao invés de eu ficar reclamando, murmurando da vida, sabe o que eu vou aproveitar para fazer? Já que eu não tenho dinheiro ou não tenho um alimento, vou jejuar até que venha a provisão do Senhor. É involuntário, você não está assim, nossa, vamos jejuar, mas você está vendo uma situação que você não tem controle, e você está, entre aspas, de novo, estou falando aqui, se aproveitando dessa situação para jejuar. Eu vou te dar um exemplo de uma história que eu gosto muito do próprio pastor Luciano Subirá. Eu não lembro se foi, eu ouvi ele falando numa mensagem, ou o filho dele, o Israel Subirá, mas o filho dele foi para um outro país, a trabalho, a estudo, na verdade, né? E o filho dele recebia um salário da editora ali do Luciano, né? Ele já trabalhava na editora e ele foi para lá, continuou trabalhando home office, ele recebia um salário. Só que o Luciano Subirá virou para o filho e falou assim, ó, presta atenção, você vai morar sozinho, então você agora precisa aprender a ser um homem, ser um sacerdote, então você precisa administrar as suas finanças e aprender a administrar o recurso que você tem. Então o Luciano Subirá falou assim, ó, o seu salário tem que durar o mês todo. Ok? Ele foi. Eu não lembro tantos detalhes da história, mas é mais ou menos assim. Aí passou um tempo, chegou lá, faltava 4 dias, alguma coisa assim, 5 talvez, para cair o salário, o próximo salário. E acabou o dinheiro do Israel, acabou tudo, alimento, não tinha nada. Ele liga para o pai, falando, ô pai, então acabou tudo aqui, o recurso, e ainda falta 4, 5 dias, né, para eu receber meu salário, queria saber se você pode adiantar. E daí o Luciano Subirá vira para ele e fala, lembra o que eu falei para você? Então meu filho, você vai ficar 4, 5 dias jejuando, já que você não tem recurso, já que você não soube administrar o dinheiro, você tem que aprender o que é depender de Deus. Pai, mas como assim? Jejua e vai aprender o que é depender de Deus. Mas jejua, fica tranquilo. Aí é engraçado que o Luciano Subirá fala assim, que quando ele desliga o telefone, a Kelly Subirá, a esposa dele, pergunta, tá tudo bem com Israel? Ele fala, tá tudo bem. Ele falou, eu não sou louco de falar para ela o que eu fiz. Mas é muito interessante, porque o Israel conta depois, que essa foi uma das principais experiências que ele teve, para aprender a depender de Deus. Inclusive num desses dias, Deus fez com que ele fosse para uma fila de café, e enviou uma pessoa na fila para pagar o café para ele. O que é isso? É um jejum involuntário, é circunstancial. Ele não está voluntariamente querendo isso, mas ele se aproveitou da situação, e ao invés de murmurar, ele foi para uma prática espiritual, que pode e fez isso na vida dele, impulsionou a fé dele para levá-lo além no Senhor. Volto a dizer, eu espero que você não precise passar por esse jejum involuntário, ainda mais se tratando de falta de recursos. Então eu espero que você saia daqui nessa noite com um nível de maturidade apontando, Deus, pode deixar que eu faça voluntário, tudo bem, está tudo certo, Deus, eu faço voluntário, manda os recursos que está tudo certo, amém, está comigo nessa noite, aleluia. Existe também jejum que é por escolha própria, mas existe jejum que é por direção de Deus. Eu lembro uma vez que eu não lembro que dia da semana exato que era, mas eu lembro que aquele dia eu acordei, e naquele dia eu estava me preparando para ir para o café da manhã, e veio um impulso assim, uma sensação do Espírito dentro de mim, dizendo assim, olha, hoje não é dia de você comer, vai jejuar. Eu, tá bom, tirei o meu café da manhã, meu almoço, qualquer alimentação durante o dia, chegou no final do dia, entreguei o meu jejum, me alimentei, tudo certo, dormi, acordei no dia seguinte,
De novo, estava indo para o café da manhã, veio um impulso de novo do Espírito Santo. Olha, hoje também é dia de jejuar. Jejuei mais um dia inteiro, comi à noite, dormi, acordei. No terceiro dia, de novo, um impulso. Eu falei, Espírito Santo, tá bom já. Ele falou, hoje também é dia de jejuar. Jejuei por 3 dias seguidos, me alimentando em todas as noites. Quando chegou no 4º dia, surgiu uma situação extremamente complexa para eu resolver, que exigia de mim uma sabedoria espiritual muito grande. E naquele 4º dia, diante daquela situação, eu tive toda a capacidade celestial para resolver aquela situação. Aí depois que passou, eu falei, agora eu estou entendendo por que o Espírito me impulsionou a jejuar 3 dias seguidos. Então existe jejum que vai ser sua escolha própria. Eu espero que você faça muita dessa escolha nesse ano. Mas existe também aquele que vem da direção de Deus. E daí eu só quero te dizer algo. Jejuar, você fala assim, então vou esperar o Espírito Santo me inspirar. Para com isso. Porque você não vai esperar o Espírito Santo te inspirar para orar. Pelo menos eu espero que você não faça isso. Você não precisa de um movimento espiritual ou de uma inspiração espiritual maravilhosa para falar, meu Deus, agora eu vou orar. Na verdade é o oposto. A oração ela tem que ser cotidiana, inclusive algumas vezes tediosa. Em que sentido tediosa? Não vai ter ali um derramar do Espírito maravilhoso, uma visão maravilhosa, uma revelação incrível de Deus. Mas você ora por quê? Porque você entende que é um princípio bíblico, que é uma direção do nosso próprio Cristo, dizendo, vocês devem orar, vocês devem estar no secreto, vocês devem buscar o Senhor. E que em toda a Bíblia há um convite, um impulso, uma ordem, inclusive, de nós orarmos sem cessar. Então você não fica esperando uma inspiração para orar. O jejum é a mesma coisa. Você não fica esperando o dia mal para jejuar, você não fica esperando os problemas para jejuar, você não fica nem esperando uma ordem específica. A ordem vai acontecer, mas é mais ou menos assim, eu vou jejuando por conta própria, de vez em quando, também Deus vai me falar, hoje não é dia de comer. Então, entenda mais ou menos como é que funciona a engrenagem do jejum. Agora, existe, biblicamente, 3 tipos de jejum. O jejum total, que é quando você tem uma abstinência completa de alimento e água. Você não come nada e não bebe nada durante o período que você determinou. Esse jejum, chamado de total, é o mais difícil de todos, principalmente por causa da ausência de água. Um dos grandes nutrientes do nosso corpo é a água. E quando você não toma água, rapidamente seu corpo começa já a desidratar. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele se converte, que Jesus aparece para ele, se você for ler lá no texto de Atos 9, você vai ver que vai dizer lá especificamente, Paulo não comeu e nem bebeu durante 3 dias. Então quando o jejum total aparece na Bíblia, a Bíblia sempre diz que aquela pessoa não comeu e não bebeu. Por exemplo, o jejum de Jesus, aqueles 40 dias no deserto, não foi um jejum total. Pelo menos é o que os estudiosos bíblicos e que o texto bíblico indica para nós. Porque a Bíblia diz que quando deu 40 dias, Jesus teve fome, mas ela não fala que ele teve sede. E quando a Bíblia quer mostrar que é um jejum total, ela diz fome e sede, alimento e água. Então tudo indica que o jejum que Jesus praticou no deserto era com líquido. Ele provavelmente estava se hidratando nesses 40 dias ali de jejum no deserto. Mas óbvio, alimento ele não se alimentou. Normalmente o jejum total, ele é praticado no máximo até 3 dias. Porque mais do que 3 dias, fisiologicamente o seu corpo já começa a estar
começa a entrar num estado crítico fisiológico. A desidratação fica muito intensa e dificilmente você vai conseguir ir além, a não ser por um impulso sobrenatural do Senhor, amém? Aqui eu estou tentando levar para o aspecto explicativo, natural da coisa, uma prática espiritual. Mas é claro, se o Espírito Santo impulsionar, e existem relatos, né, na história do cristianismo, de homens e mulheres de Deus que foram impulsionados a jejuar por mais períodos. Mas entenda que isso normalmente é num período de 3 dias. Mais do que isso já começa a entrar num estágio de desidratação muito grande. O outro jejum é o normal. O que a gente fala de jejum normal? Inclusive é o que nós aqui na expansão mais praticamos. É o que você não come, mas você toma água. Nesse jejum você vai se hidratar, manter o corpo hidratado, mas não vai comer nada. Isso é uma observação, né? Por exemplo, nesse jejum, já que tem a hidratação, você pode tomar, por exemplo, café, mas sem açúcar, obviamente, porque o açúcar pode funcionar ali como um nutriente, como um pico de glicose, insulina no seu corpo. Mas você pode tomar café sem açúcar, chá sem açúcar, pode tomar um chimarrão tranquilamente, porque na verdade todos esses líquidos vão agir na função de hidratar e não vão cortar o jejum de fato. Nesse jejum chamado de normal, você consegue estender ele por mais tempo do que um jejum total, ok? Inclusive, deixa eu só explicar uma outra coisa aqui também. Eu acho que nesse momento é interessante explicar isso. É o que eu estou te explicando, não existe uma regra pré-definida. Então, muitas vezes, quando nós, pastores, líderes aqui da igreja, nós vamos fazer um jejum de mais tempo, de vários dias, e a gente fala assim, vamos fazer um jejum de 7 dias, 10 dias, nós não ficamos 7 dias seguidos sem comer, ok? O que nós fazemos é, todos esses dias nós dedicamos um tempo, um período de jejum. Normalmente o que a gente faz é do acordar até 5 da tarde, mas à noite nós comemos. Aí você vai falar assim, mas então é tranquilo. Vai lá e faz, depois a gente conversa, tá bom? É porque às vezes eu estou lá em algumas conversas e eu falo, cara, a gente está 20 dias de jejum. A pessoa fala, como que vocês estão de pé? Eu falo, não, calma, toda noite a gente come, a gente dá uma energizada ali, uma reabastecida à noite. Mas todo dia durante 15, 20 dias, às vezes 30, às vezes 40, durante todos esses dias nós dedicamos um período de jejum. Agora você está entendendo que não tem uma regra? Pastor, podia ser das 18 da tarde ali, 18 da noite de um dia anterior até meio-dia do outro dia? Pode. Pode ser das 6 da manhã às 3 da tarde? Pode. Não tem uma regra. Mas tem que mortificar a carne, tem que buscar intensamente a Deus mais. Então o jejum normal, ele tem água, ele tem hidratação. E por último, o terceiro é o jejum parcial, que é quando existe abstinência apenas de um determinado tipo de alimento. Então é aquela história, vou ficar sem tomar refrigerante durante um tanto tempo, vou ficar sem comer açúcar durante um tanto tempo, vou ficar sem comer pão, sem carne vermelha. Então esse é o jejum parcial. Esse jejum, o exemplo bíblico mais clássico é o de Daniel, não dos manjares do rei, como as canções dizem. Não é Daniel nos primeiros capítulos, é o Daniel do capítulo 10, que quando chega no capítulo 10 de Daniel, ele está tão aflito, tão angustiado, que ele fica 2 ou 3, não lembro agora de cabeça, 2 ou 3 semanas em jejum parcial. O que Daniel corta? Lá diz que ele ficou sem comer nada que fosse prazeroso. Aí você já imagina que praticamente tudo, né? Que nem eu gosto de comer tudo, eu tenho prazer ali na comida. Então ele não comeu nada que fosse prazeroso, ele não comeu carne, ele não tomou vinho
E ele não ficou também, ele ficou sem usar nenhum perfume lá, enfim, tinha algumas outras coisas que na época eram práticas muito intensas da época. Mas isso é um jejum parcial, ele se alimentava, ele tomava café da manhã, ele almoçava, mas parcialmente ele entregava, e é super válido isso, tá? Também é mortificar a carne, mas como eu te disse, tem que ser válido. Então quem estava aqui semana passada já sabe o que o pastor Lori faz quando ele precisa fazer um jejum parcial. O que eu corto da minha alimentação? O doce. Eu corto açúcar, eu corto doce, porque é o que vai me deixar assim, ó. Meu Deus do céu, que vontade de comer um doce. Entendeu? Agora outras coisas não mexem tanto comigo. Até mesmo carne, que eu amo carne, amo churrasco, a coisa que eu mais gosto é proteína. Mas até mesmo a carne, se eu tirar, não mexe tanto comigo. Mas o doce é um negócio que me faz o olho ficar tremendo. E de vez em quando eu tenho que fazer isso, para lembrar para o meu corpo quem é que está no comando, amém? Então você pode fazer jejum total, você pode fazer jejum normal, com água, hidratação. Você pode fazer jejum parcial. Você pode fazer 3 horas de jejum, se você estiver começando. Inclusive o jejum parcial é o melhor caminho para quem está começando a jejuar. Não adianta, de novo, né? Estou falando isso há 3 semanas. Não adianta amanhã você falar assim, agora eu vou jejuar quarta, quinta e sexta. Não adianta se você nunca jejuou. Comece fazendo o básico. Corta o açúcar. Fica 3 dias sem nada de açúcar. Começa fazendo algo que... o café, vou cortar o café, vou ficar 3 dias sem tomar café. Às vezes é o pão, tem gente que não fica sem o pão de manhã. Corta aquilo que mexe com você, mas corta. Depois você volta ao normal, aí você se prepara para a próxima prática. Uma das coisas que o pastor Luciano Subirá fala muito sobre jejum é: não existe uma regra, não existe um padrão, não existe, não tem jeito. Mas ele fala assim, mas o que eu enxergo? Que o jejum ele deve ser contínuo, ou seja, ele deve ser uma prática da nossa vida constante, e ele deve ser melhorado, ele deve ser, vencido, os desafios. Então, né, se você já de repente jejua uma vez por semana, né, está na hora de dar um passo a mais. Então talvez eu vou tentar jejuar 24 horas, talvez eu vou tentar jejuar 30 horas, fazer um jejum total durante 24 horas, enfim, né, precisa ser melhorado. Agora vamos lá, já estou aqui apontando para o final. Quais são os efeitos do jejum? Eu quero separar agora em 2 categorias. Primeiro eu quero te falar a respeito dos efeitos espirituais do jejum. Você já entendeu que tem que mortificar a carne e tem que buscar mais o Senhor. Mas quais são os efeitos espirituais do jejum? Ô gente, só um detalhe antes de eu falar dos efeitos. Inclusive aqui no livro, A Cultura do Jejum, é muito interessante, muito legal. No final, nos últimos 2 capítulos principalmente, o pastor Luciano Subirá, ele fala sobre o jejum prolongado. Que daí é de fato, ficar muitos e muitos dias de jejum, ok? Por exemplo, ficar 30 dias sem comer, 10 dias sem comer direto, seguido, né? Sem se alimentar à noite. E aqui ele explica muito sobre isso, dá algumas dicas, né? E ele fala inclusive do acompanhamento médico necessário para esse tipo de prática espiritual. Mas é interessante porque ele inclusive fala algumas coisas aqui do que você deve fazer de preparação para esse tipo de jejum, que é o que eu estou mencionando aqui. Não adianta você começar no nível hard. Então vai se preparando, vai fazendo de pouquinho em pouquinho e vai melhorando a cada dia. Por isso que é muito interessante você fazer ainda esse ano, de preferência agora no começo, pegar o embalo dessa série e comprar esses livros. Mas vamos lá, quais são os efeitos espirituais do jejum? Eu quero começar aqui com uma frase de Agostinho de Hipona. Ele diz o seguinte: o jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade.
para mim aqui o jejum é uma grande ferramenta impulsionadora da santidade nas nossas vidas. E tem uma frase aqui de um grande avivalista americano, eu não sei pronunciar o nome dele, é Kenneth Hagin, alguma coisa assim. E ele diz o seguinte: jejuar não muda o Senhor, pois Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum, mas transformará e ajudará você a se manter mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, quais são os efeitos espirituais do jejum? Em primeiro lugar, jejum não é uma moeda de troca ou de barganha com Deus. O jejum não é uma troca. Ai Deus, eu vou jejuar 10 dias. Não faça isso. Você precisa entender o princípio espiritual. O jejum não muda o que Deus decidiu, mas o jejum alinha o seu coração em relação à vontade de Deus. Então eu quero te dar um exemplo prático disso. Prometo que estou nos minutos finais. Você vai fazer uma entrevista de emprego, e você fala assim: ó, vou jejuar por causa dessa entrevista. Beleza, mas você está entendendo que você não vai jejuar para ganhar o emprego? Porque Deus já sabe os planos que tem a seu respeito. Ele já sabe se esse emprego é da vontade dele ou não. Então jejuar vai te preparar para essa entrevista, vai te preparar melhor para o sim ou para o não dessa entrevista. Você está entendendo? Pode ser que no meio do caminho ali no jejum Deus já fale: filho, vai lá, pega a experiência da entrevista, mas não é o que eu tenho para você. Você está entendendo? Então o jejum ele não muda Deus, mas ele nos transforma. Porque se nós colocarmos o jejum nesse patamar, nós vamos ir contra o Evangelho e contra os méritos de Cristo Jesus na cruz. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi conquistado por Cristo Jesus. E tudo isso nos foi dado não por merecimento, mas por graça divina. Então se eu falo que eu estou jejuando para ter algo, eu já não entendi o princípio do Evangelho. Você não jejua para ter algo, mas é porque Deus já te deu todas as coisas. Então você vai jejuar para entender mais o que é que Ele tem para a sua vida. Então tudo que temos em Deus é por meio da fé em Cristo Jesus e pela graça que recebemos nele. Agora, quando jejuamos, o que acontece espiritualmente? Em primeiro lugar, aumenta a sua sensibilidade espiritual. É como se o jejum, ele, sabe, dá uma esvaziada literal, esvazia o fisiológico, mas esvazia também a alma, esvazia as preocupações. O jejum, ele te leva para esse lugar. É claro que se você não está tão acostumado com a prática do jejum, os efeitos da desintoxicação fisiológica dos primeiros jejuns é intenso, querido. Você vai ficar com muita dor de cabeça, você vai ficar muito cansado, você vai ficar muito irritado. Mas continua, vai amenizando com o tempo. O seu corpo vai entrando nesse lugar. Mas a primeira coisa, você tem um aumento da sensibilidade espiritual. Você está silenciando o desejo da carne, você está silenciando a sua alma, e você está aumentando a sensibilidade espiritual. Você no jejum vai ter também um fortalecimento da sua fé. Como eu te disse, Deus vai te preparar ali naquele período de jejum para enfrentar uma situação, uma decisão. Então, eu li o texto de Atos e tem muitos outros. Por exemplo, quando os apóstolos, eles tinham que tomar uma decisão, eles jejuavam e oravam, porque eles entendiam que ficavam mais sensíveis a respeito da voz do Espírito Santo de Deus. Então, sensibilidade, fortalecimento da fé, maior fluidez do Espírito Santo em nós e através de nós. Porque é óbvio, se você está matando a carne, você está dando mais lugar ao Espírito, ele tem mais liberdade para agir em você e através da sua vida. Faz um teste, ok? Chega aqui um dia no culto com a carne assim, ó, a flor da pele. Chega assim, ó,
com as emoções, assim, ó, daquele jeito. E vê como é que vai ser o culto. Aí no próximo culto, faz um jejum, mata a sua carne. E daí chega aqui no culto, com o espírito avivado dentro de você. E me conta como é que foi. Se quiser fazer no nível hard, pega o vídeo do YouTube, da pregação que você assistiu com a carne intensa, e assiste de novo agora com o espírito intenso. Você vai falar assim, foi mesmo essa pregação que foi pregada? O espírito ele flui mais em nós e através de nós. E como eu já disse, um dos grandes efeitos do jejum nas nossas vidas é a santificação. O jejum ele fortalece você. Então às vezes você está naquela luta com aquele pecado na sua vida, vai jejuar. Vai jejuar para quê? Para o Espírito te santificar mais. Para o Espírito santificar mais. Para você entrar mais no rio de Deus. É que deixa eu te falar algo. Muitas vezes, pela falta dessas disciplinas espirituais na nossa vida, a carnalidade ela entra no modo automático e a gente nem percebe. Então você precisa intencionalmente matar a sua carne. Então às vezes você já está meses, filho e filha, com a carnalidade no automático e não está percebendo. Você já está reagindo na carne, já está falando na carne, está se comportando na carne. Então você precisa de um jejum na sua vida para te santificar. Você precisa de um jejum para mostrar quem realmente você é no Senhor. E eu oro para que os nossos olhos espirituais se abram nessa noite, para que você acesse esse lugar no Senhor. Jejum é uma poderosa ferramenta de santificação. Num dos trechos do livro aqui da cultura do jejum, o pastor Luciano Subirá vai dizer: o jejum é um ato de disciplina, um exercício de domínio próprio, a partir do qual a mortificação da carne, o qual ocorre a partir de disciplina, domínio próprio e mortificação, ou melhor, o que ocorre a partir de disciplina, domínio próprio e mortificação da carne? Uma adequação do comportamento. As velhas práticas carnais, vestes velhas, odres velhos, dão lugar ao fruto do Espírito, vestes novas e odre novo. Isso é santificação. Então é uma mudança, uma adequação de comportamento. Se a sua vida está muito no automático, você precisa dar um susto nela. Você precisa dar uma radicalizada nela, para ela acordar e ouvir o Espírito de Deus. Se a sua vida está muito no automático, você já está percebendo que você não está tendo domínio sobre as suas emoções, você está precisando dar aí um choque de 220, e eu preciso dizer que a grande ferramenta que o Espírito está querendo nos despertar expansão para esses dias, é a prática do jejum. Isso, querido, vai passar fome sim, mas entenda, você vai olhar, vai decidir não comer, você tem tempo para comer, tem recursos, tem o que comer. Aqui eu não estou falando sobre o que tem para comer, mas você tem o que comer, mas você decide não comer. Para quê? Para matar a carne, para fazer o Espírito crescer. Querido, é maravilhoso. Efésios capítulo 4 vai dizer que essa velha natureza precisa deixar de existir dentro de nós, querido. E eu termino dizendo que existem inúmeros efeitos também físicos do jejum. Agora, antes de eu falar dos efeitos, e eu termino aqui, você precisa se lembrar que efeito físico e fisiológico é maravilhoso, é cuidado do corpo, é saúde, mas é secundário ao propósito principal do jejum. Então é só você não se sabotar e se enganar. Você não está fazendo dieta, querido, amém?
Você está jejuando porque é um princípio espiritual, tem um propósito, objetivo espiritual, e vai trazer benefícios para o seu corpo, amém? Mas é uma consequência, então seja esperto. Fala assim: eu vou jejuar porque eu quero mais de Deus, e junto com mais de Deus vai vir mais saúde para mim, vai vir aí algumas coisas a mais. Eu vou te dizer aqui quais são as coisas a mais. Primeiro lugar, jejum é um dos remédios mais antigos da história humana. É praticado por todas as culturas, inclusive todas as religiões, ou a maioria das religiões do mundo. Hipócrates prescrevia jejum aos seus pacientes doentes. Jejum, ele estabiliza a glicemia no nosso corpo, o tanto de açúcar que está circulando aí pelo seu corpo. O jejum, ele reduz os níveis de insulina e melhora aquilo que nós chamamos de resistência à insulina. Então o jejum, ele ajuda nesse quadro de regulação do açúcar. O jejum, ele traz descanso para o sistema gastrointestinal. O sistema gastrointestinal não fica sobrecarregado, toda hora está caindo um negócio lá, toda hora o sistema gastrointestinal precisa trabalhar. Então dá um descanso inclusive para o sistema imunológico do seu corpo. Porque você sabia que a comida que você come, 99% dela tem algum tipo de bactéria, tem algum tipo de micro-organismo, aí cai lá no seu estômago. Aí quem tem que te defender disso? O sistema imunológico. Então o jejum, ele dá uma pausa no sistema imunológico, ele dá uma descansada no gastrointestinal, dá tempo para esses órgãos renovarem, se ajustarem. O jejum também, ele aumenta a taxa metabólica, ele libera níveis de adrenalina, porque já que não tem tanta energia que está vindo do alimento, o seu corpo começa a trabalhar de uma forma diferente. Então ele libera adrenalina para liberar um aumento de nível de taxa metabólica. Então o seu corpo começa a trabalhar melhor como um todo. O jejum, ele leva a uma limpeza interna das células e de células danificadas. Imagine a célula do seu corpo como uma pequena fábrica, e ela está ali trabalhando constantemente. E sabe qual que é a energia dessa fábrica? Principalmente a alimentação, oxigenação, respirar também. Mas a alimentação é a energia dessa fábrica. Aí você fala assim: pastor, se a energia para a fábrica é a alimentação, então eu tenho que comer. Eu tenho que comer. Mas imagina uma fábrica sobrecarregada, que não consegue parar para fazer manutenção nos equipamentos, e não consegue parar para jogar o lixo fora. Se você não para de comer o tempo todo, essa é a fábrica das suas células. Então o jejum, ele sinaliza para as células: parou, agora é hora de manutenção e de jogar fora o que precisa jogar. Então o jejum, ele vai reciclar suas células, ele vai ajudar suas células nesse processo de renovação. Gente, o jejum, ele utiliza da gordura armazenada como fonte de energia, que já que não está vindo energia de fora, ele vai usar de dentro. Então não é que você não tem energia, ele só vai mudar a fonte de energia. E daí o que acontece com isso? Perda do excesso de gordura corporal. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Olha, tem gente falando em línguas nessa noite, irmãos, amém. Então entenda, isso é saúde para você. Eu não estou falando de jejum exagerado, eu não estou falando de você parar de comer, eu não estou falando de desequilíbrio, eu estou falando de algo que é espiritual, mas que vai trazer benefícios para a sua vida e para a sua saúde. O jejum reduz a probabilidade de doenças como câncer. O jejum desacelera o envelhecimento. Então perceba, querido, Deus é perfeito em tudo que faz. Ele falou assim: eu vou deixar uma disciplina espiritual para vocês, mas essa disciplina espiritual, além de dar um espírito avivado, ela vai renovar o corpo de vocês, e ela vai trazer uma alma mais equilibrada. Porque fala sério, quando você olha no espelho e gosta do que está vendo, a sua alma não fica mais equilibrada? Então entenda que o nosso Deus não é um Deus parcial, não é um Deus de partes, Ele é um Deus na sua plenitude, na sua integralidade. E se Ele é um Deus completo, Ele trabalha em seres completos como nós somos e devemos ser. Você está sendo chamado nessas últimas 3 semanas para cuidar de você de forma integral, corpo, alma e espírito. Você está sendo chamado para um despertar espiritual com absoluta certeza.
Eu quero que você ore mais esse ano. Sim, eu quero orar mais esse ano. Sim, nós devemos orar mais, ler mais a Bíblia, mas nós devemos também, queridos, cuidar mais do templo do Espírito Santo, cuidar mais do nosso corpo. Nós devemos mortificar mais a carne. E sabe o que vai acontecer com tudo isso? Você vai diminuindo e o Espírito de Deus vai crescendo dentro de você. Existem coisas que o que precisa mudar, como eu estou falando há 3 semanas, não é apenas você aumentar o nível de oração, mas é aumentar talvez o nível de exercício físico, é talvez cuidar melhor da sua alimentação, é talvez jejuar e mortificar a carne, deixar as suas células se renovar. Querido, você está precisando de uma renovação celular, espiritual, emocional, e é o que Deus tem para você esse ano. Novo corpo, nova alma, novo espírito para você viver o que você nunca viveu nos últimos anos de vida. Está sendo, entende, um impulso de Deus para nós, como igreja, como família, e Deus tem grandes coisas para nós. Imagina só começar o ano com essa mentalidade, imagina só permanecer nesse ano nessa mentalidade. Como nós vamos chegar, querido? Meu Deus, ninguém vai segurar nós, irmãos. Aleluia. As portas do inferno não vão prevalecer, porque você vai estar curado por completo, corpo, alma e espírito. Não estamos liberando aqui algo perfeito, perfeccionismo, não. Nós estamos falando sobre cuidar do ser integral que Deus nos criou para ser. Aleluia, igreja. E eu quero terminar te dando um desafio. Eu quero te desafiar. Eu não vou perguntar se você fez ou não, mas eu quero te desafiar a decidir qual vai ser o dia da semana que você vai jejuar hoje. Amém? Já começa a pensar essa semana aí, que dia que eu vou jejuar? Como é que vai ser? Vai ser parcial? Vai ser total? Vai ser normal? Vai ser da noite para o dia? Vai ser o dia inteiro? Querido, eu não sei, mas eu quero te desafiar. Muito mais do que uma mensagem teórica desses dias, você já entendeu, são mensagens práticas, que exigem uma mudança de comportamento, de uma nova adequação. Não se coloca vinho novo em odre velho, não se coloca vestes novas em vestes velhas. Então, se você quer viver o novo de Deus este ano, dê para Ele um recipiente novo, amém? Dê para Ele algo novo, e o vinho novo do Senhor virá, e eu creio que já está vindo sobre as nossas vidas. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar com esse espírito, um espírito avivado dentro de nós, amém? Quantos estão avivados nessa noite, aleluia? Para viver tudo que Deus tem para as nossas vidas. Repete comigo profeticamente nessa noite: eu vou viver tudo que Deus tem para mim, mas eu vou cuidar de tudo que eu sou. Aleluia, igreja, aleluia. Quantos querem começar bem, permanecer e terminar melhor? Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é um Deus de plenitude, e o Senhor tem nos levantado nesses dias, tem nos levantado como uma geração que está disposta a ir além, uma geração que não quer ficar apagada espiritualmente, uma geração que não quer estar dormindo espiritualmente enquanto o reino avança, enquanto os dias passam, as estações mudam. Nós queremos viver, Pai, um evangelho que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver o chamado do Senhor. Nós queremos, como eu disse na semana passada, chegar, Pai, nos últimos dias de vida, se o Senhor não voltar, talvez 90, 100 anos de idade, dizendo: ei, Deus, está aqui corpo, alma e espírito irrepreensíveis para o Senhor, Pai. Nós queremos chegar nos últimos dias dizendo que cumprimos a missão, que de fato, Pai, vivemos tudo o que o Senhor tinha para nós, que não houve impedimentos, Pai, que não houve doenças que nos impediram, que não houve, Deus, doenças da alma que nos impediram de viver o que o Senhor tem para nós. Deus, levanta em nós profeticamente, como foi pregar nessa noite, uma igreja que jejua, Pai, uma igreja que mortifica a carne, que busca o Senhor de forma intencional, de forma mais profunda, de forma, Deus, diferente de tudo que já buscamos, Pai. Nós queremos dizer nessa noite, Pai, que nos importa mais estar com o Senhor, que o nosso prazer é o Senhor, Pai. Nós queremos dizer, Pai, nessa noite,
que o nosso prazer, a nossa satisfação está no Senhor, está na tua presença, Pai. Que sejam dias do teu Espírito Santo crescer dentro da tua igreja, crescer dentro dos teus filhos, Pai. Cresça dentro de nós, Pai. Cresça dentro de nós. Nos leva, Deus, a novos níveis de disciplinas espirituais. Nós queremos aqui, Pai, soprar, Deus, profeticamente, um novo ano para as nossas vidas. Nós queremos soprar, Deus, sobre corpo, alma e espírito, a tua palavra, e que ela penetre, e que ela nos leve a viver o novo do Senhor, Pai. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos e sabemos que há um novo do Senhor para nós esse ano. Que há um novo do Senhor para nós esse ano, Pai. Vamos adorar o Senhor.